Bom dia, amigos do segundo ano do Liceu Nilo Peçanha. Estamos iniciando mais uma aula, mais um tema aqui nos nossos estudos, né? E hoje eu venho falar da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, o nome já diz, né? O mundo era um e passou a ser completamente diferente após a Revolução Industrial. Chegada maciça, né? Lógico que gradual, né? Do capitalismo, né? A transição do feudalismo ao capitalismo se dava primeiro na Inglaterra, na Europa, e depois, né, tomando o mundo inteiro, né? O mundo pós-revolução industrial é um novo mundo. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. O que eu quero pedir a vocês? Que assistam, né, a aula temática sobre Revolução Industrial, que eu vou postar, do Telecurso 2000, né? É mais interativo, né? Tem várias, né, artes, várias interpretações ali muito interessantes que vale a pena a gente olhar, né? Me pareceu mais interessante nesse momento a gente olhar o telecurso, fazer, né, a leitura do material do livro didático, né? O nosso livro didático já está disponível online para vocês, então vocês podem ler, né, o capítulo 2, da página 60 até a 93. As atividades do livro ainda não serão pedidas nesse momento, não observem, mas eu vou deixar, além desse vídeo gravado, além do link do Telecurso 2000 sobre Revolução Industrial, eu vou deixar aqui um texto de aprofundamento que eu vou ler. Eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura através dessa gravação e a gente ponderasse alguns fatores, né? Vai ser rápido, então esse vídeo é rápido. E também vou deixar uma pequena bateria de exercícios, na verdade poucos, né? 7 exercícios, para que vocês me entreguem até a próxima semana, até a próxima segunda-feira. Portanto, próxima segunda-feira, dia 11 de maio. Então, vocês me entreguem esses exercícios. Vamos lá, vamos aprofundar, então, um pouco o tema Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial é um processo tão marcante na história humana que motivou uma abundante literatura a respeito. Há posições antagônicas entre os autores com relação a uma série de elementos constitutivos desse processo. Portanto, é um processo. Muitos autores não concordam com o tema Revolução Industrial, preconizando que não haveria ou não teria havido nenhuma ruptura considerável naquele momento. Teria ocorrido uma evolução, entre aspas. Acredita-se que somente se pode considerar o processo de industrialização ocorrido na Inglaterra como evolução dentro de um prisma puramente tecnológico. Com efeito, se observar que a máquina a vapor não foi inventada no século XVIII, mas por Leonardo da Vinci, na época do Renascimento, e que ela veio sendo continuamente aperfeiçoada, vê-se nitidamente uma evolução. Mas se considerar a Revolução Industrial como um momento em que um novo modo de produção se instalou, não há como negar que o processo é revolucionário. Um dos especialistas brasileiros no tema da Revolução Industrial assim se expressa. É o professor José Robson Arruda, em A Revolução Industrial, publicado em São Paulo pela editora Ática, no ano de 1988, e esse trecho foi retirado das páginas 17 e 18. Diz ele, abram aspas. Não se pode negar que, numa certa perspectiva, existe uma continuidade nos acontecimentos, pois não existe evento que se possa ligar de uma maneira racional aos eventos anteriores,
e posteriores. Nessa medida, o devir histórico é gradual e contínuo. Porém, se nos colocarmos no nível mais profundo das estruturas, conseguiremos perceber as rupturas, as grandes transformações que marcam os momentos decisivos da história da humanidade, os momentos de transição. Tais momentos se revelam no nível dos eventos por uma contração do tempo histórico. Isto é, pelo aceleramento dos acontecimentos mais importantes que se sucedem numa cadeia ininterrupta e avassaladora, demonstrando que, por detrás das aparências necessárias dos eventos, as relações sociais estão em completa ebulição. Esse texto de aprofundamento visa mostrar para a gente que em história um tema ele pode ser passível de várias interpretações, né? Então, a evolução ou a revolução industrial, durante muito tempo, foi sendo debatida. Então, muitos acreditavam numa revolução, que é o que a maioria acredita, mas outros chamam a atenção para a questão, se você olhar no chamada longa duração histórica, no processo de evolução. É lógico que a gente tem que considerar alguns fatores. A introdução, né, de novas tecnologias e novas descobertas na Europa, principalmente, já vinham ocorrendo desde o final da Idade Média, né? Mas, apesar disso, uma reunião de fatores econômicos, políticos e sociais se deram naquele momento, lá no século, né? Alguns séculos depois, no 18 principalmente, num lugar da Europa, na Inglaterra, e lá essa reunião de fatores deu origem ao processo chamado Revolução Industrial. O segundo texto de discussão, né, nesse aprofundamento que eu trago hoje, é o pioneirismo inglês. Ele trata exatamente desse pioneirismo inglês. É um texto de Letícia Bicalho Caneto. Aspas. A Revolução Industrial não dependeu só de um tipo qualquer de expansão econômica, técnica ou científica, mas da criação da fábrica. Isto é, de um sistema fabril mecanizado, a produzir em quantidades tão grandes e de um custo tão rapidamente decrescente a ponto de não depender de uma demanda existente, mas de criar o seu próprio mercado. Sob este aspecto, no século XVIII, somente uma indústria estava em condições de oferecer recompensas para o fabricante expandir sua produção através de inovações simples e baratas. A do algodão, que havia se desenvolvido na Inglaterra como subproduto do comércio ultramarino. Além do mais, o mercado mundial estava monopolizado por esta nação, onde o lucro privado e o desenvolvimento econômico haviam sido aceitos como supremos objetivos da política governamental desde a Revolução Gloriosa, aquela que nós estudamos, 1688. Aquela revolução, você se lembra, que impôs o parlamentarismo na Inglaterra e o símbolo clássico do liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-passer. Essas duas condições estiveram ligadas a alterações profundas ocorridas no setor agrícola inglês, desde o século XVI. No século XVIII, uma relativa quantidade de proprietários com espírito comercial já monopolizava a terra cultivada por arrendatários empregando camponeses sem terra ou pequenos agricultores. Isso significa que, diferentemente de outros países, a agricultura inglesa estava predominantemente dirigida para o mercado e preparada para aumentar a produção de modo a alimentar uma propriedade agrícola em rápido crescimento,
e fornecer excedentes de mão de obra para cidades e indústrias. Letícia Bicário Canedo, A Revolução Industrial, São Paulo, editora atual, Campinas, editora da Universidade Estadual de Campinas, ano 1985, página 25. Então, para a gente observar aí como, de um lado, tem gente que defende a evolução e não a revolução industrial, e um outro texto que aponta, não, que a Inglaterra foi uma revolução e a Inglaterra reunia fatores sociais, econômicos, políticos, financeiros, de uma certa maneira, também, óbvio, para que ali acontecesse a Revolução Industrial. Bem, assistam a teleaula, qualquer dúvida me mandem e façam os exercícios que eu vou colocar, que disponibilizarei para vocês. São 7 exercícios, todos eles exercícios de múltipla escolha, até não é modelo Enem ainda, mas é próximo do que faz a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E me mandem, então, por e-mail esses exercícios e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço